Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí à parte 2 do nosso capítulo de Biologia, do livro da primeira série. Capítulo esse que fala sobre comunidade e populações, que é o capítulo 5. Vamos começar com o tópico 3.2, que fala das interações interespecíficas, que é justamente aquelas interações com espécies distintas. Vamos entender que elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Harmônicas vamos citar o mutualismo, protocooperação, inclinismo e comensalismo. Já desarmônica, vamos citar o amensalismo ou antibiose, predatismo, parasitismo e a própria competição interespecífica. Como interações interespecíficas harmônicas, vamos começar com o mutualismo, que é uma interação muito dependente. Uma espécie depende da outra para sobreviver. Podemos citar os links, que é a associação de fungo e águas, em que os fungos ele vai servir como uma forma de absorver água do ambiente e as algas, por consequentemente, por realizar fotossíntese, vai permitir que esse fungo se alimente dos nutrientes, né, provenientes da fotossíntese. Vamos entender também que alguns mamíferos herbívoros, gente, principalmente ruminante, ele tem no interior do seu tubo digestório algumas bactérias que vivem em associação mutualística, uma depende da outra. Essas bactérias, gente, é responsável por produzir celulase, que é uma enzima que quebra a celulose. Sem essa bactéria, o ruminante, como boi, por exemplo, ele não seria capaz de quebrar, por exemplo, o capim que ele come, ou algumas árvores que ele come que são riquíssimas em celulose. Outro caso também de protozoário também, que vive no interior do intestino de cupins, também produz enzimas que permite que o cupim, gente, quebra a celulose das árvores. Outro exemplo de associação mutualística, vamos citar as micorrizas, que é uma associação entre fungo e raízes, e a bacteriorizas também, que é uma associação mutualista entre raízes e plantas. Ambas são responsáveis por captar o nitrogênio da atmosfera para quem? Para essas plantas sobreviver. Vamos falar agora aqui de protocooperação. A protocooperação não é relação de dependência. Elas são interdependentes, certo? Ambos, um se beneficia, todos os dois se beneficiam, mas não necessariamente vai viver diretamente um pertinho do outro. Então, no mutualismo, vamos entender que essa relação sempre vai ser obrigatória. E os indivíduos são interdependentes, um depende do outro, por ser obrigatório no mutualismo. Por exemplo, um exemplo de protocooperação mais conhecido é do anêmona do mar e o paguro. O paguro é um tipo de crustáceo, gente. É parecido com um caranguejo. O caranguejo, só que o corpo dele é mole. E ele utiliza da anêmona do mar justamente para fazer com que a anêmona ela espante seus predadores naturais. Do caso aqui do caranguejo, né? Que é o Bernardo eremita, ou ermitão, certo? Outro exemplo de protocooperação também, nós temos um exemplo que as aves que pousam, por exemplo, sobre boi e vaca, para se alimentar de carrapato. Então isso aí é uma relação que existe entre eles. Um se beneficia um do outro, né? Mas não necessariamente vai viver nessa relação sempre, não. Eles podem se separar e cada um viver de uma forma ou de outra. No comensalismo ou inquilinismo, apenas um dos participantes, gente, vai se beneficiar, certo? Mas não vai causar prejuízo ao outro. Um se beneficia, o outro não, mas não tem prejuízo para o outro. No comensalismo, como o próprio nome já está dizendo, a associação ocorre em função de busca de alimento. E no inquilinismo, a associação ocorre em busca de proteção, abrigo, certo? Suporte físico. Comensalismo, vamos citar aqui como exemplo a associação do tubarão com o peixe-piloto. O peixe-piloto vai nadar próximo ao tubarão e comer seus restos alimentar. Então, com comensalismo, certo? Vamos nós. Inquilinismo, vamos citar como exemplo do inquilinismo o fiera-fé, que é um peixe que ele vai viver no interior do pepino do mar. É uma associação de inquilinismo. Então, o fieras-fé
ele vai viver sempre no interior do corpo do pepino do mar, para se alimentar, sai para se alimentar e volta. É uma espécie de associação de abrigo, tá certo? Vamos citar também o exemplo dessa orquídea. A orquídea, gente, elas utilizam apenas substrato para viver, certo? É um quilinismo, suporte. Elas crescem sobre as árvores, mas elas não prejudicam as árvores dela fazer sua fotossíntese, dela se alimentar e tal, né? Interações interespecíficas desarmônicas. Nós vamos falar no amensalismo antibiose, certo? Que é uma relação desarmônica em que os indivíduos de uma população, determinada população, secretam uma substância que inibe ou impede de uma população crescer. O caso mais conhecido é, por exemplo, dos antibióticos, né? Que é o caso da penicilina, que é produzida pelos fungos. Se multiplica e vai destruindo as bactérias ao redor, certo? Outro caso também de amensalismo é o caso da maré vermelha, como você que sob determinadas condições ambientais, a intensa proliferação de certas espécies delas, todas marinhas, que produzem substâncias altamente tóxicas. Em razão do grande aumento do número de indivíduos, a formação de enorme mancha, geralmente vermelha, por causa da produção dessa toxina, tá certo? Então essa toxina aí impede aí que outros indivíduos consigam sobreviver. Outra interação também que é desarmônica, desvantajosa, é o predação e parasitismo. Predação é quando o consumidor, vocês sabem, mata e come o outro indivíduo, é predação. Por exemplo, quando um pardal, como uma semente, ele é um herbívoro, atuando como predador, porque ele vai matar o embrião contido na semente. Outro exemplo é o carneiro, né, que se alimenta do capim, por exemplo, só para nós se citar, certo? Vamos entender também parasitismo, né? Que é quando o parasita ele retira nutriente orgânico do corpo de um indivíduo, prejudicando, mas não matando, só prejudica o parasitismo. Então, quanto à localização do hospedeiro, o parasita pode ser ectoparasita, sempre vai ficar na superfície externa do hospedeiro, ou endoparasita, quando ele está internamente. O plasmódio, que é o protozoário que causa a malária, né? A lombriga, são exemplos de endoparasita, que é dentro. Já o pulgão, que se associa a uma planta, e suga sua seiva, é ectoparasita, tá certo? Ou também exemplo de parasitismo em relação do vírus, que nos prejudica. Então é um parasitismo isso aí, tá certo? Vamos lá. Outro exemplo de parasita é o caso do vertebrado lampreia, que vai se fixar em outros vertebrados aquáticos por sua boca circular, certo? Que atua com uma autêntica ventosa e vai ingerir sangue do hospedeiro, a lampreia. Já o parasita, vamos citar um parasita floral. Nós podemos falar do cipó chumbo, que ele vai se fixar sobre a planta, da qual vai ter a seiva elaborada, né, que é proveniente da fotossíntese, diretamente dos vasos liberianos, através de finíssimas raízes, chamadas de austório, certo? Belezinha, gente? Assim como tem mais exemplos, gente, de parasita de humano e parasita de plantas. Então, em outras nomenclaturas cita mais exemplos ainda que a gente vai ver, vocês podem se deparar aí no decorrer da leitura de outros capítulos, de outros livros, tá certo? Mas nesse livro em questão está citando só alguns exemplos, tá bom? Por competição interespecífica, aquela competição que ocorre em indivíduos diferentes, né? Pode ser numa mesma comunidade, em que ambos apresentam o mesmo nicho ecológico, ou são muito semelhantes. Então, uma das espécies vai ter que sobressair a outra, infelizmente vai morrer, de acordo com o princípio de Gauss. Pode viver no mesmo habitat, mas nunca compartilhar o mesmo nicho ecológico, certo? Jamais, porque uma delas desaparece na hora, tá bom? No tópico 4 aqui, fala de ecologia das populações, né? Que a população vai ser de acordo com a alteração nas relações, de acordo com as alterações do ambiente, é que vai determinar se uma espécie vai sobressair ou não, certo? Vamos entender que as principais características de uma população, no tópico 4.1, nós falamos de densidade, que corresponde ao número de indivíduos de uma população por unidade de área, volume, densidade. Então, o crescimento da população, de uma população, vai depender de dois fatores muito interessantes, ó. Um que contribui para o aumento da densidade, natalidade, e outra para a diminuição, mortalidade. Temos também imigração
que aumenta a população, e a migração, que corresponde à saída, vai diminuindo a população. Então, a taxa de natalidade, você sabe que é a velocidade com que novos indivíduos aparecem, a população, né, de acordo com a reprodução. E a mortalidade é a velocidade com que essa espécie vai sendo eliminada da população. Então, em populações naturais, vamos entender o seguinte, que a taxa de mortalidade geralmente é mais ou menos proporcional à taxa de natalidade. Por exemplo, a população de ostra, por exemplo, ela produz milhares de ovos em cada estação reprodutiva, mas se apenas de alguns desses ovos irá formar indivíduos adultos e os outros vão desaparecer ao longo do tempo. Vamos entender também que quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, você está tendo uma população crescente. E quando a taxa de mortalidade é mais alta do que a natalidade, do que o nascimento, então a população vai toda vez mais diminuir. Vamos falar também de taxa de imigração e emigração, né, que corresponde ao número de indivíduos que entram e saem de uma população, que contribui para esse crescimento populacional, certo? Vamos entender aqui também os potencial biótico e resistência ambiental. Então, o potencial biótico na população, ela corresponde à sua capacidade potencial para aumentar por reprodução o seu número de indivíduos em condições ideais, isto é, sem fatores que impeçam esse aumento. Em seu livro da origem da espécie, Charles Darwin falava o seguinte, que não há exceção à regra de que todo o ser orgânico cresce numa taxa tão alta que, se não for destruído, a Terra seria rapidamente coberta pelos descendentes de um único casal. Por exemplo, fala de um exemplo do elefante, que é tido como um reprodutor mais lento, né? A reprodução dele, gente, é dos 30 anos de idade e segue reproduzindo até os 90 anos, trazendo à luz cerca de 6 filhotes. E nesse período, sobrevivendo até os 6 anos de idade, se isso for possível, até um período de 740 a 750 anos, haveria aproximadamente 19 milhões de elefantes vivos, descendentes desse primeiro casal, que lembre, de 30 anos começa a reproduzir, ele pode sobreviver até 100 anos de idade. Então, durante esse tempo, ele vai se reproduzindo, tá certo, gente? Bora lá. Vamos entender também que com a população inicia a colonização do ambiente propício ao seu desenvolvimento, verifica-se que o crescimento inicial com certeza vai ser lento, pois aos poucos, novo indivíduo vai crescendo e também por a taxa. Se não existisse fator de resistência do meio, o crescimento da população seria exponencial e representando seu potencial biótico, se não tivesse nenhuma interferência. Então ia se multiplicar demais a população. No entanto, à medida que a população cresce, ele tem essa resistência ambiental que faz com que existam o controle dessa população para não faltar alimentos, certo? Vamos entender também que existem fatores também reguladores do tamanho de uma população. Pode ser fatores bióticos, entre os quais destacamos 4 principais. Nós podemos citar a competição intraespecífica, competição da mesma espécie. Pode ser também competição interespecífica, predação e parasitismo. Na competição intraespecífica, geralmente a disputa da mesma espécie é por território, seja por espaço, seja também por reprodução, seja pela fêmea no período de reprodução, em que um macho só ele vai ser capaz de cuidar daquele monte de fêmea, porque ele vai lutar, brigar com os outros machos, e ele vai ser o alfa, né, naquele sentido ali, tá certo? Esse fato também da territorialidade, gente, também faz com que evite a superpopulação, porque somente um macho vai acasalar com as demais fêmeas, do que já pensou, cada tivesse muitos machos e muitas fêmeas, ambos acasalassem ao mesmo tempo, pronto. Ia chegar um momento que ia faltar comida para ambos, certo? Um exemplo de competição específica, nós podemos falar da predação, relação predador e preso. A população de predadores pode determinar com certeza a necessidade de uma população. Um exemplo clássico desse desequilíbrio, né, que já foi ocasionado, é a população de presas versus predador, certo? Vamos entender que a Companhia da Baía de Hudson, por exemplo, resistiu em 1845, 1935, a quantidade de pele de que? Lebre e lince. Então, chegou um auge nessa época, nessa Baía de Hudson, que ficou uma briga entre lebre e lince. À medida que a quantidade de lebre ia crescendo, a de lince ia crescendo.
Mas só que a de lince conseguia predar mais, pegar mais lebre do que as lebres reproduzidas, chegou um auge que as linces começaram a desaparecer, começaram a morrer de fome porque faltou alimento para eles, tá certo? Por parasitismo, vamos entender a relação dos predadores na obtenção de alimento, né? Que geralmente esses parasitas eles vão se instalar em algum ambiente para sugar nutrientes para poder sobreviver, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Posteriormente, vamos para os outros capítulos.